Bom dia, glória a Deus por essa presença, como o Senhor já está aqui se manifestando no nosso meio, fluindo através da adoração do seu povo. Você percebe que quando nós o adoramos, Ele vem? Você consegue perceber isso, igreja? Você o adorou. Você abriu seus lábios, você entregou o seu coração, você agiu com o seu corpo e o Espírito de Deus se manifestou no nosso meio. O Espírito Santo de Deus desceu com uma presença gloriosa aqui nessa manhã. E essa presença, ela não vai ser perdida, porque nós estaremos conscientes dela aqui. É preciso que nós tenhamos consciência dessa presença aqui, amém? E para isso eu queria chamar 2 intercessores aqui na frente, em nome de Jesus, um de cada lado. Nós vamos orar e vamos declarar que o Senhor continua se movendo, que não haverá nenhuma distração, nada vai roubar a nossa atenção, nada vai roubar o nosso coração. O nosso coração se dobra diante do Senhor, Ele continua sendo exaltado, Ele continua sendo o Senhor deste lugar. E somente Ele será adorado, exaltado, engrandecido nas nossas vidas. Amém, igreja? Queria que vocês abrissem suas Bíblias comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 20. Nós vamos ler a partir do versículo 17. Nós estamos num mês onde o Senhor tem nos levado a trabalhar muito sobre maturidade espiritual. Eu não sei você, quantos aqui tem mais de 10 anos na igreja? Tem mais de 10 anos de conversão? Levanta sua mão assim, ó. Tem mais de 10 anos? Amém? Para você que não tem, eu quero dizer para você que por muito tempo a igreja, ela entrou em um lugar onde Satanás, ele tentou nos roubar do nosso propósito. Nós não aceitamos Jesus somente para ir para o céu. Nós aceitamos Jesus porque quando Jesus entra na nossa vida, Ele muda a nossa vida. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele muda a nossa história. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele muda o nosso modo de proceder, não é assim? Ou você pratica as mesmas coisas que você praticava lá no passado? Não, porque Jesus é santo e eu tenho que ser santo. Porque Jesus é amor e eu preciso amar. Porque senão como é que eu vou falar que eu sou de Jesus se eu não amo? Se não há amor dentro de mim? Como é que eu vou falar que eu sou de Cristo, que Cristo vive em mim, se eu não tenho misericórdia do meu irmão? Se eu não sinto a dor do meu irmão? Como é que eu vou falar que eu sou de Cristo se eu continuo nas velhas práticas do meu passado e que foram a razão do meu separar de Deus? Da minha separação de Cristo. Então, o Senhor nesses dias, Ele tem nos levado a um novo entendimento, a uma restauração da nossa identidade enquanto filhos de Deus, enquanto igreja de Deus nessa terra. Como é que Deus se movimenta na terra? Você sabe como Deus se move na terra? Através da igreja. Quem é a igreja do Senhor? Eu sou a igreja do Senhor. O Senhor me escolheu. O Senhor me chamou. O Senhor me separou. O Senhor me deu vestes novas. Então eu sou igreja do Senhor. Diz assim: eu sou igreja do Senhor. Então eu quero te dizer, Deus vai se mover nessa terra através de você. Ele conta com você para Ele se mover nessa terra. E Ele não conta com você para se mover simplesmente te dando uma casa bonita, um carro bonito, te fazendo prosperar, para fazer você evidente nessa terra. Não, não é só isso. Ele abençoa aqueles que são dele, sim. Mas Ele se move através de você, derramando amor àquele que nunca recebeu, liberando uma palavra de vitória para aquele que está afundado numa derrota. Ele libera sobre você o coração dele. E aquilo que Ele deseja sobre cada vida que muitas vezes está ao seu redor, é o que Ele faz fluir de dentro de você, para que você derrame sobre os perdidos, para que você derrame sobre aqueles que estão em aflição, sobre aqueles que estão sofrendo.
Então a igreja precisa entender o lugar dela. O lugar da igreja não é entre quatro paredes. Nós vamos ao templo para adorarmos ao Senhor. Nós vamos ao templo para estar em unidade, em comunhão do corpo, porque é no templo, quando a igreja se reúne ou nas suas casas e a comunhão dos santos, é ali que nós somos edificados. Você é construído. Aquilo que não é construído não se manifesta. Mas quando você está aqui no meio do povo, quando você está reunido na célula, quando você está como igreja, o Senhor está te edificando como um edifício bem ajustado. Mas para quê? Para que você possa manifestar aquilo que Deus tem no coração dele, aqueles que ainda não conhecem. Para que você possa fluir lá fora, no seu trabalho. Do seu trabalho você tem que ser igreja. Na sua casa, na sua família, onde ninguém ainda conhece Jesus, você tem que ser igreja. Lá na escola, na faculdade, você precisa ser igreja. Por que você precisa ser igreja? Porque é através de você que Deus vai se mover por essa terra e Ele vai realizar coisas grandes e profundas que ninguém conhece. Mas é preciso que eu e você venhamos a amadurecer nesse entendimento. Não é o Jesus para mim, é o Jesus em mim, fluindo através de mim. É o Jesus que enche a sua vida, que muda a sua vida, mas que através de você, Ele muda toda a terra. É se movendo pela terra que nós apresentamos o Jesus que nós servimos. Você recebeu Jesus na sua vida? Então a partir de agora, é momento de nós apresentarmos esse Jesus sobre toda a terra. Não importa onde nós formos. E eu quero te dizer, Jesus vai pedir para algumas coisas loucas. Coisas que você talvez nunca imaginou que Ele te pediria. Ele vai te pedir. E Ele vai te pedir porque Ele quer se mover em lugares que muitos não têm coragem de estar. Ele quer se mover sobre toda essa terra em lugares que nunca foram alcançados. Lugares que a mentalidade de escravidão que Satanás muitas vezes conseguiu impor sobre a igreja do passado. Uma mentalidade egoísta. Uma mentalidade que dizia, não, o importante é você ir para o céu. E você não estava ouvindo o coração de Deus que dizia para você, meu filho, eu te salvei, para que através de você eu possa salvar outros também. Então nós vamos caminhar por esse lugar de maturidade, amém, igreja? Vamos para esse lugar de maturidade em nome de Jesus. Então vamos ler a palavra do Senhor em Mateus 20, a partir do versículo 17. E a palavra do Senhor, ela diz que, estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou os seus 12 discípulos para um lado, e no caminho ele lhes disse, eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte, e entregá-lo aos gentios para ser zombado, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu com seus filhos e adorando-o pediu-lhe um favor. Jesus lhe perguntou, o que você quer? E ela respondeu, mande que no seu reino estes meus 2 filhos se assentem à sua direita, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus disse, vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? Eles responderam, podemos. Então Jesus lhes disse, vocês beberão o meu cálice. Quanto a se sentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo. Pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse,
Vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Você pode se assentar no seu lugar. Eu acho que vamos precisar desligar esses ventiladores, por favor. Nós vemos aqui algo que me chama muita atenção na Bíblia. É como vários momentos Jesus, ele dizia aos discípulos: olha, eu vou morrer. Eu vou ser entregue. Eles vão me matar. E Jesus estava sempre falando com os discípulos. Ele estava sempre dizendo: ei, mas quando eu for, ei, eu vou ser crucificado. E parece que aqueles discípulos estavam anestesiados. Parecia que eles não estavam ouvindo nada do que Jesus estava falando. Eles celebravam os milagres, mas eles não compreendiam o caminho do Calvário. Eles celebravam a multiplicação dos pães e dos peixes, o quando Jesus andava sobre as águas, quando Jesus parava a tempestade, mas eles não escutavam que Jesus estava dizendo: ei, eu vou ser morto. Eles não recebiam isso dentro deles. E aqui no versículo 17, Jesus estava subindo para Jerusalém. Estava chegando o momento de Jesus ser morto. E Jesus mais uma vez estava chamando aqueles discípulos, estava dizendo para eles: ei, eu vou ser entregue. Você se considera discípulo de Jesus? Ou você é a multidão? Quem é você? Jesus te chama à parte para contar para você o que vai acontecer? Ou você se contenta em só segui-lo e vivenciar os milagres, as bênçãos que Ele tem para você? Quem é você nessa caminhada? Eu quero ser discípulo. Eu quero, ainda que seja, por mais difícil que seja a notícia, eu quero que Jesus tenha o desejo de compartilhar comigo. Eu quero ser capaz de sentar à mesa com Jesus e não só segui-lo pelo deserto, pelo vale, pelas praias, por onde Ele estiver passando e operando milagres. Porque se Ele não estiver operando milagres também, ou fazendo alguma coisa diferente, eu nem quero segui-lo. Não, eu quero ser um discípulo. E o discípulo, ele é corrigido, igreja. Você tem dimensão do que era Pedro? Que em um capítulo, Jesus diz para ele assim: Pedro, você teve a revelação do meu Pai. O Pai te revelou quem eu sou, e sobre essa revelação eu vou edificar a minha igreja. E no outro capítulo, Jesus dizer para Pedro assim: ei, afasta-te de mim, Satanás, porque você diz das coisas de Satanás e não sobre as coisas do meu Pai. Jesus chama ele de capeta. E Jesus ainda diz: Pedro, quando você converter, Pedro, vai e fortalece seus irmãos. Você tem dimensão do que é isso? Um discípulo que amava Jesus, que sentava na mesa, que aprendia, que Jesus ensinava, que Jesus revelava, mas em determinados momentos Jesus confrontava o coração dele. Jesus revelava o que realmente estava lá dentro do coração dele. Porque para Jesus não importa a bajulação, para Jesus importa a transformação que cada um de nós estamos vivendo. Jesus não poupa aquele que Ele ama. E Ele revela o nosso coração. Só que muitas vezes nós não queremos ser confrontados, então o que nós fazemos? Viramos multidão. Viramos multidão. E começamos a caminhar somente na observação, no superficial, mas não somos tocados pelo Espírito que flui através de Jesus. Nós não somos transformados por aquilo que Ele carrega, porque nos contentamos com as mãos de Jesus.
E não entendemos esse rasgar de coração. Esse permitir Jesus entrar dentro do seu coração, trazer luz, abrir quartos escuros que você não quer que ninguém veja, que eu não quero. E Ele ter acesso, acender a luz e dizer para você, tá vendo isso daqui? Isso daqui não tem que estar. Tá vendo esse modo de você agir? Não é assim. Tá vendo isso que você pratica? Isso é pecado, isso é errado. Tá vendo esse sentimento no seu coração? Tá vendo esse pensamento que você teve? É porque lá dentro do seu coração há uma raiz de pecado. Há uma raiz de mal. Tá vendo por que você sente isso? É porque ainda existe uma raiz que eu preciso arrancar daí de dentro. Esse é o nosso Jesus. E sabe por que Ele faz isso? Sabe por que Ele revela o nosso coração para nós mesmos? É para que haja arrependimento. É para que haja transformação. É para que nós possamos crescer. Crescer na graça e no conhecimento de quem Ele é. Ele quer nos levar a sermos como Ele é. A termos o coração dEle. Um coração que ama, um coração que perdoa, um coração que se humilha, um coração que obedece. Não importa onde o Pai mande, ainda que a obediência me leve à morte, eu vou obedecer até o fim. E então eu começo a permitir que Jesus entre dentro do meu coração e me revele. E traga luz, aquilo que às vezes nem eu mesmo quero que seja revelado. Eu quero deixar escondido. Esse é Jesus. É assim que Ele age com os discípulos. Você continua sendo discípulo? Você tem certeza? Então Jesus vai acender a luz do seu coração. E Jesus, Ele vai te alinhar para te transformar e para te tornar cada dia melhor nele. Cada dia crescendo mais em maturidade nele. Sendo capaz de enxergar os seus próprios erros, as suas próprias mazelas. Sendo capaz de se arrepender, de se humilhar diante dele e de querer ser melhor. De querer ser igreja, de querer ser diferente. Porque quando aquelas pessoas lá fora enxergarem a igreja, quando você se mover como igreja, aonde quer que você for, você não vai poder manifestar a Marlene. Eu não vou poder manifestar a Juliana. A Tânia não vai poder manifestar a Tânia. Nós vamos precisar manifestar Jesus. E se Jesus não tem liberdade para entrar dentro de mim e me transformar, eu nunca vou manifestar o caráter de Cristo. E eu quero levar a igreja a uma reflexão hoje. Você vai pensar numa situação aí agora. E o Espírito Santo vai trazer a tua memória. Ele vai trazer ao teu coração pessoas que talvez você está ofendido com essas pessoas. Ele vai trazer ao teu coração situações que você viveu e não houve reconciliação até hoje. Você vai pensar em situações que o seu coração se agita dentro de você. Circunstâncias que você passou e que você muitas vezes hoje se blinda. E muitas vezes nós somos agressivos com pessoas. Por quê? Porque nós queremos nos proteger, nos defender daquilo. Situações em que falas de pessoas ativam algo dentro de você e você é até grosseiro muitas vezes. Porque aqui eu estou falando com igreja. Quando nós formos evangelizar lá fora, nós falamos a nível de evangelismo. Mas aqui nós estamos edificando um corpo. E o Senhor está confrontando o nosso coração. O Senhor, Ele quer transformar o nosso coração. Até que tudo que os outros vejam seja Cristo em nós. É a maturidade de Cristo em nós. Eram pessoas que chegavam e diziam: bom mestre, como o Senhor é bom. Como você é bondosa. Como você é bondoso. Nossa, como você é reto e íntegro.
Mas o coração de Jesus, ele reconhecia quando a bajulação poderia corrompê-lo. Então ele olha para aquele jovem e diz: bom não, bom só há um. E é aquele que eu estou representando aqui. Então olha para ele, é o Pai. E a nossa caminhada aqui é assim. Quando os homens começarem a olhar para nós, nós temos que olhar bem fundo nos olhos e dizer: ei, alguém que te amou primeiro, alguém que pagou um preço pela sua vida. Ei, eu só sou o carteiro. Olha para Jesus, é para Ele. Eu estou derramando sobre você aquilo dele que há em mim, mas você precisa olhar para Ele, porque se não fosse Ele dentro de mim, nem amor eu teria, nem compaixão eu teria, nem misericórdia eu teria. Tudo de bom que há em mim é Cristo, mas tudo de ruim sou eu mesmo. E esse eu mesmo precisa morrer. E o Espírito Santo vai te levar agora por algumas situações que você passou lá no passado e que não foram resolvidas. O Espírito Santo vai te levar agora em situações que você viveu há poucos dias e não foram resolvidas. O Espírito Santo vai te levar a situações de meses, talvez atrás, em que você sentiu o seu coração se agitar em você mesmo. E as suas reações e atitudes não representaram a Cristo. E nessas situações o Senhor não está te levando lá para te condenar, não. Ele está te levando lá para te ensinar. Ele está te levando lá para te construir. Ele está te levando lá para te dar uma nova visão, um novo entendimento. Para dizer para você, há uma forma de agir correta. Há um modo de proceder correto. E eu quero te perguntar, se naquilo que você lembrou, naquilo que o Espírito Santo trouxe ao seu coração, Jesus agiria assim? Se Jesus já estivesse vivendo dentro de você a ponto de transbordar de você, o que Jesus faria? Qual seria a atitude de Jesus ali? Como ele falaria, como ele reagiria, como ele tocaria, como ele procederia. E agora você vai pensar: Jesus vive em mim. O que Jesus está te ensinando nesse momento? Porque o Espírito Santo já está dentro de você. O Espírito Santo habita dentro de você. O problema é o quanto dele se manifesta através de você. O quanto desse Espírito se manifestou através de você nessas diversas circunstâncias e situações que você se lembrou agora. Quando você se sentiu ofendido, Jesus foi apresentado através de você? Porque Jesus nunca se ofendeu. Jesus nunca permitiu que a ofensa entrasse dentro dele, não porque ele se achasse melhor do que o outro, mas porque ele entendia a estrutura do outro. Ele sabia e ele sabe exatamente o que cada um de nós carregamos dentro de nós de estrutura. E é assim, quando ele habita dentro de nós, nós precisamos manifestar a presença, mas a característica de Cristo. A ponto de o ofensor ser totalmente impactado pela presença de Cristo através de você. A ponto dele perceber que você não reagiu como ele esperava, mas ao olhar nos teus olhos, ele recebe amor. Ao olhar em você, ao receber a sua fala, ele recebe misericórdia, mansidão. Quanto de Cristo nós estamos manifestando? Ou nós estamos ainda como crianças, lutando por aquilo que é nosso direito?
É engraçado, as mulheres da liderança, elas vêm comigo na intercessão pela manhã aqui da igreja. E às vezes a Josi traz o Judá e a Ana traz o Ita. E o Ita fala assim, é meu. Tudo que o Judá pega é meu. É meu, é dele. Ele luta. E se o Judá não dá para ele, ele faz o quê? Birra. E o Judá, quando quer subir na bateria, a gente fala não. O que ele faz? Ele encosta a cabecinha, faz aquela cara de choro, até conseguir o que ele quer. Porque é meu. A gente aprende desde pequenininho, não é? A gente não aprende, vem na nossa raiz de pecado. E às vezes a gente só cresce de tamanho porque a gente continua dizendo, é meu direito. Não, Jesus, o Senhor é meu, então me defenda, vinga. Não, Jesus, o Senhor é meu, eu te aceitei, eu faço tudo certo, então o Senhor corrige ele. Eu não vou sair daqui, eu não vou desempurrar, eu não vou desfazer o beiço, eu não vou descruzar o braço, enquanto o Senhor não for lá e não fizer aquela pessoa vir me pedir perdão e se arrepender. Será que Jesus pode colocar você na mesa? Será que Ele pode falar com você a nível de discípulo? Será que Ele pode falar para você aquilo que você já está sabendo aí no teu coração? Jesus vai falar para você, ei, aquele que quer me seguir, tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo. Porque aquele que quiser ganhar a sua vida vai perdê-la. Mas aquele que perder por voluntariedade vai ganhá-la. A igreja madura de Cristo, ela é capaz de perder voluntariamente. Ela entrega, assim como Cristo se entregou voluntariamente por mim e por você. Ele não se ofendeu com o meu pecado e com o seu, porque se ele tivesse se ofendido, ele teria descido daquela cruz e falado assim, ó, basta. Tô vendo lá na frente a Juliana pecando, ó, olha lá, vai pecar de novo, vai errar de novo, vai me negligenciar, vai me rejeitar. Eu não vou pagar nada por ela não vou entregar minha vida por ela não. Bastasse ele olhar só para mim, gente. Se ele se ofendesse, ele teria descido de lá, ele teria acabado com tudo. Mas ele não se ofendeu. Ele entregou a vida dele. Ele foi até o fim. Ele não fez birra porque eu estava pecando. Ele não fez beiço para o Pai porque os fariseus estavam negando ele. Não. Ele continuou até o fim. Ele continuou. Ele foi caminhando naquele calvário. Ele foi caminhando com aquela cruz pesada. Ele foi caminhando com aquela cabeça sangrando. Ele foi caminhando sendo cuspido, xingado. Ninguém pagou esse preço por você. Foi Jesus. Nem você pagaria, nem eu pagaria. Foi Ele. Mas eu quero dizer para você, Ele não pagou só por você, Ele pagou por aquele que te ofendeu também. E Ele sonha com a conversão daquele que você quer que Ele só vingue você. Ele sonha com o arrependimento daqueles que muitas vezes nós excluímos da nossa vida, porque não queremos sentar na mesa com Jesus e ouvir a correção e o confronto de Jesus. E eu não estou dizendo para você que você tem que vir para mim, para eu, pastora, ou para o pastor Rodrigo, ou para o pastor Milton, ou para os nossos bispos confrontar o teu coração, não. É claro que quem é discípulo, entrega o coração. Mas eu estou dizendo para você que o Espírito Santo já falou com você muitas vezes, mas você tapou os seus ouvidos. Muitas vezes o Espírito Santo, imediatamente, ele nos corrige, mas nós tapamos o ouvido. Nós não queremos ouvir porque é meu direito. Você não sabe o que eu sofri, o que eu passei. Nem você sabe o que eu sofri, o que eu passei.
Mas eu sei o que Jesus sofreu e passou. E Ele não hesitou hora nenhuma. E é por isso que Ele está nos chamando, igreja. Ele está nos chamando para um novo nível de maturidade nele. E esse nível de maturidade exige que eu e você saiamos deste lugar de bebezões. De crianças mimadas, que batem o pé. Esses dias eu estava no supermercado e eu vi uma cena assim que o sangue subiu, desceu e Jesus veio. Eu estava encostada assim numa bancada do supermercado e a avó tentando colocar a touca na criança, porque a criança ia sair. Não, a criança estava saindo e a avó estava segurando pela touca. Correndo naquele supermercado, os carros passando no estacionamento, a ponto de um carro pegar e a avó segurando a criança pela touca, porque era a única forma da criança não fugir dela. Acho que tinha uns 2 aninhos. E a mãe sacolando as coisas. Aí a mãe, abençoada, simplesmente vira para a mãe dela e fala assim: mãe, solta o menino. Ele não gosta que segura na touca. Deixa ele. Isso irrita ele. A gente quer mãe e pai assim. Eu sou assim. Eu nasci assim, eu vou ser assim, você tem que fazer a minha vontade. Aí você me fala, cria um filho assim. O que ele vai se tornar? O que esse filho vai se tornar, igreja? Daqui a pouco ele está na cadeia, porque bateu na mãe, bateu no pai. Ou fez qualquer outro tipo de barbaridade aí, porque nunca recebeu limites, porque sempre foi entendido nas birras, nas vontades. Deus confia filhos a nós para que nós possamos ensiná-los no propósito. Para que nós possamos exercer sobre eles aquilo que o Pai exerce sobre nós. E o Pai não vai chamar a atenção da avó para dizer que você tem que fazer o que você quer, porque você não gosta que a avó segura na touca. Deus está nos chamando para crescer. Ou você quer ser esse menininho mimado que a avó não pode nem encostar, porque senão a mãe chama a atenção da avó. Porque vai fazer tudo o que quer. Porque senão tadinho da criança de 2 anos vai ficar ofendida. E nunca cresce para um propósito. Nunca vai chegar a uma maturidade. Nunca vai entender aqueles que estão à volta. Vai ferir todo mundo por onde passar. Vai ferir, mas não vai querer ser ferido. Vai andar armado, atirando para todo lado, para se proteger de qualquer suposta ameaça. Vai ficar sempre sozinho, porque ninguém vai querer ficar perto. Aí a pessoa fala assim, estão me isolando. Não estão te isolando. Você se isolou. As pessoas simplesmente cansaram de tentar ficar lutando com quem não quer. Com quem não quer. Porque não é o nosso modelo. Já existe um modelo. A Bíblia diz, aquele que não poupou nem mesmo seu filho. Eu não sei que tipo de Deus que você está servindo, mas o Deus que eu sirvo, Ele não poupou nem o filho dele. Ele enviou o filho dele para sofrer. Ele enviou o filho dele para pagar um preço de cruz, de morte, de sofrimento. E o filho dele sofreu perseguição, rejeição, afrontas. Sabe qual é o problema nosso? É que nós não estamos querendo ouvir. Ou melhor, nós ouvimos, mas nós não queremos escutar.
Porque o escutar exige de nós algo. Existe um processo dentro de nós de construção daquilo que a gente ainda não viu acontecer, mas que a gente se prepara para. Isso é amadurecimento. É quando você recebe uma informação e você é capaz de processar aquela informação e criar dentro de você mecanismos para vivenciar aquilo que ainda está por vir, para que aquilo não te destrua, não te abale. Mas esse processo é um processo de construção e muitas vezes ele vai doer dentro de nós. Mas nós não queremos nada que nos tire do conforto. Nada que, não, está tão bom aqui, não precisa mexer com nada, deixa assim. Quantos de vocês, quando criança, tiveram dor nas pernas durante a noite? Porque estava crescendo, dor do crescimento. Alguém já teve essas dores? Dor nos ossos? Eu acordava chorando, desesperada. E a minha mãe tinha que ir lá, tinha que me dar um remédio, passava uma pomada nas minhas pernas. E era o quê? Dor do crescimento. Vai doer, mas vai crescer. É necessário. E Jesus aqui, ele estava subindo para Jerusalém. E ele chamou quem para subir com ele? Os discípulos. Ei, Jesus está subindo para Jerusalém. E Jesus está chamando os discípulos. E quando ele chama os discípulos, ele começa a revelar para os discípulos aquilo que iria acontecer. Ele começa a trazer os discípulos para um nível de crescimento. Ele começa a preparar aqueles discípulos. E ele diz: o Filho do Homem será entregue aos sacerdotes e escribas. Eles vão condená-lo à morte. Vão entregá-lo aos gentios para ser zombado, açoitado e crucificado. Ele estava falando com aqueles discípulos. Mas eles não estavam escutando nada do que Jesus estava falando. Por quê? Olha para você ver o que acontece. A mãe de Tiago e João chega no meio desse discurso. Talvez ela não tenha ouvido porque ele estava com os discípulos. Mas eu acredito que ela estava bem por perto. Acredito que ela estava ali de bracinho dado com os filhos dela, percebendo tudo, observando tudo. Porque existiam mulheres que seguiam Jesus, que estavam próximas de Jesus, que eram discipuladas também por Jesus. E muitas delas estavam muito à frente daqueles discípulos, como Maria Madalena, que já havia entendido a adoração, a entrega, tudo. Morrer por Jesus, gastar minha vida para Ele, porque eu sei o quanto eu fui perdoado, por isso eu amo. E aquela mãe de Tiago e João chega para Jesus e diz: Mestre, então teu reino está chegando, né? A hora que o Senhor se assentar no trono, coloca um à direita e um à esquerda. Ela acha que ela foi na frente e ela fez algo assim: nossa, se Jesus é tão importante, os meus filhos, talvez até nobre, porque ela estava levando seus filhos para um destino. Ela estava apontando um destino para os filhos dela. Ela estava levando eles para Jesus. Mas ela não estava entendendo nada do que Jesus estava falando. Estava ouvindo, mas não estava escutando. O filho maduro, ele ouve o pai, mas ele escuta, ele processa, ele internaliza, ele reflete, ele constrói. Ele dá atenção ao que o pai está falando. Existe uma parábola que Jesus conta dos dois filhos, que o pai fala: filho, hoje você vai lá trabalhar para mim. E ele reclama, fala: mas pai, tudo é eu, tudo o senhor pede para mim. Ai, que saco, eu não quero ir. E aí ele vai lá e fala para o outro: filho, hoje você vai trabalhar na vinha. O filho de certo estava lá no videogame. Tá bom, pai, beleza. Continua. Ouviu. Não processou nada. Aquele lá ouviu, processou, ficou bravo, mas o que falou que não ia, foi.
Porque importa obedecer. Porque ele sabe que algo que o pai falou foi construído dentro dele. E aquele outro falou que ia, mas na verdade ele não estava nem escutando o pai. E aquela mulher não estava escutando o que Jesus estava falando. Talvez se ela tivesse escutado, ela teria até tido medo. Nossa, mas ele vai ser morto e os meus filhos? Tiago, João, não vão não. Fica aqui em casa, fica perto da mamãe. Mas ela não entendeu, e ela queria algo das mãos de Jesus. Ela queria que ele fizesse algo extraordinário através dos filhos dela. E aí, Jesus diz, ei, mas você não sabe o que você está pedindo? Será que eles podem beber do meu cálice? E Tiago e João dizem, eu bebo, nossa, de boa, tranquilo, eu bebo. Nós podemos. E então, no meio dos discípulos começa o burburinho. Ciúmes. Uns que queriam lugares altos, sem o processo, sem a maturidade, não entendiam que aquilo não competia a Jesus, mas ao Pai que o tinha enviado. E outros ali, brigando por ciúmes uns dos outros. Desavença entre os irmãos. E Jesus precisa chamá-los de novo à parte, tirar a discórdia do meio, chamá-los à parte e tratar o coração deles de novo e trazer crescimento. Você sabe por que que na mesa é o lugar de maior crescimento de maturidade? Porque ali não tem como você só ouvir, você precisa ouvir e escutar. Na mesa é exigida uma resposta. Na mesa, Deus te puxa para uma resposta. Na mesa, os seus líderes e pastores, eles vão te trazer para reflexão. Eles vão te trazer para maturidade. E é assim que Jesus faz com esses discípulos. Então ele começa a construir com eles. E não é sobre isso que eu quero falar só com vocês hoje. Mas ele começa a construir. Primeiro, se você quer ser grande, você precisa aprender a servir. Você primeiro precisa ser o primeiro a servir. Tem gente que quer um microfone, mas não quer vir com a gente lavar os banheiros. Tem gente que quer um cargo de liderança, mas nunca se submeteu aos líderes que já existem. Tem gente que quer ocupar lugares de destaque, mas não sabe servir um copo d'água para aquele que tem sede. Jesus primeiro serviu. E ele está dizendo para esses discípulos: se vocês querem ser grande, primeiro vocês precisam ser servos. Servo de todos. Servo de todos. Humilhação. Ele está dizendo para aqueles discípulos que ficaram enciumados: ei, se eu quiser, e se eles forem escolhidos, vocês não vão servir eles? E se realmente forem eles? Por que vocês estão tão enciumados ainda? Por que vocês não começam a servir no nível necessário? Por que em vez de ficar reclamando e ficar aí ofendido, emburrado, por que você não começa a crescer em maturidade? E começa a ouvir e escutar o que eu estou te falando? Você quer ser grande? Então começa a servir. Em vez de ficar assim, ai, Jesus me deu bronca e falou para mim que então eu tenho que servir e não sei quem, ele não chamou a atenção do Tiago e do João. Por que em vez de ficar reclamando, a gente não simplesmente começa a fazer o que ele falou? Por que em vez de ficar justificando o que eu gostaria de ouvir e não ouvir, eu não simplesmente obedeço? Por que nós não vamos para esse lugar que Jesus está nos chamando simplesmente e deixamos os argumentos de lado? Por que nós não soltamos as justificativas? Por que eu gosto tanto de argumento e justificativa? Porque eu defendo o meu. Porque eu continuo lutando por aquilo que é
meu, que eu acho que é meu. E eu digo mais uma vez para você, se você segurar a sua vida e querer salvá-la, você vai perdê-la. Porque no reino de Deus só ganha aquele que perde. Aquele que perde a sua razão, aquele que perde o seu direito, aquele que é capaz de entregar a sua vida. A vida por aquele que você acha que não merece. A vida por aquele que mais te feriu. E Jesus diz no versículo 28, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido. Tal como, ele está falando assim, ó, igual o Filho do Homem. Ele está falando para mim e para você, ei, olha para que eu vim. Olha como que eu vim. Então você tem que fazer igual. Eu não vim para ser servido. Ele chega a dizer para um dos discípulos, para um dos homens que querem segui-lo, mas ele olha para dentro da pessoa e fala assim, você não tem estrutura nenhuma, você é bebezinho de mamãe. Você não dorme em qualquer lugar, você não come qualquer coisa. A primeira briga que tiver entre os discípulos, você vai voltar para tua casa. E eu estou falando para você, eu não tenho nem aonde reclinar minha cabeça. Você está querendo me seguir para quê? Eu não tenho casa para te dar, não. É igual ele, entendeu? É para dormir no chão, nós vamos dormir no chão. É para comer arroz e feijão, nós vamos comer arroz e feijão. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Tal como Jesus, maturidade. Vamos crescer, como diz o pastor Rodrigo, vamos subir o sarrafo. Vamos subir o sarrafo. Posso falar para vocês? Pode, igreja. Se você não é discípulo, se é multidão, tampa o ouvido, tá bom? Não é para você, é só para discípulo. Você não veio para ser servido. Jesus não te chamou para a vida dele, porque a vida é dele, não é sua. E se é dele, não foi para ser servido. Foi para servir. Mulher, é quando teu marido fala o que você não quer ouvir, te ofende, te deixa triste, e você vai lá e faz o café dele do mesmo jeito. E você serve com um sorriso. Se preciso for, você leva até na cama. Marido, é quando a tua mulher está te corrigindo com sabedoria, com mansidão, com amor. E você está irritado porque ela está te aconselhando e você não quer porque você é o sabichão. É você olhar para Jesus e falar, Senhor, o Senhor me deu uma ajudadora. E eu vou ouvir o que ela está falando porque eu sei que há sabedoria nessas palavras. Embora o meu eu de homem não queira me submeter, mas eu sei que as palavras são de sabedoria e toda sabedoria vem de Deus. Amém, igreja? Só que ele diz algo muito mais forte, porque nós já falamos muito sobre isso, né? Mas agora eu quero falar para você, e dar a sua vida em resgate por muitos. Nós estamos vendo lá no Rio Grande do Sul. Hoje pela manhã eu estava vendo alguns vídeos. E eu olhava aqueles socorristas naqueles barcos. E eu falava, Jesus amado, segura a vida deles. Não deixa esses barcos virarem. Senhor, não deixa nada acontecer com esses barcos. Conduz esses barcos. E aquela corrente de homens puxando os barcos. Homens no meio da lama, segurando os barcos para que eles não perdessem o rumo, para que eles não deixassem de levar aqueles que estavam sendo socorridos. Homens em helicópteros correndo riscos, resgatando pessoas de cima de telhados, resgatando bebês que estavam 4 dias sem a mãe. Eles estão dando a vida deles, porque a qualquer momento pode acontecer algo com eles, se Jesus não guardar a vida deles. Mas será que nós somos capazes? Será que precisa acontecer algo como está acontecendo no Rio Grande do Sul, para a gente entender o que é dar a vida?
o que é amar, o que é sentir a dor do meu irmão, o que é ter o coração de Cristo, porque não é sobre sentir a dor do meu irmão simplesmente, é sentir a dor que há no coração de Cristo. A dor que há no coração do Senhor, porque a igreja está imatura. A igreja está achando que é ir na igreja, ir no templo para buscar bênçãos, para conseguir coisas das mãos de Cristo, quando Jesus está dizendo: ei, dê a vida por um desses meus pequeninos. Quanto nós estamos nos importando com o reino que está sendo estabelecido. Nós queremos ir com Jesus para a glória. Nós queremos receber o louvor. Nós queremos receber toda a glória de Cristo. Mas quando Jesus chama esses discípulos para subir para Jerusalém, Ele estava chamando eles para ir para o Calvário. Ele estava chamando eles para ir para o sofrimento. Ele estava chamando aqueles discípulos para ir para a morte. Por amor de Cristo, somos entregues à morte todos os dias. Aqueles que entregaram a sua vida por Cristo entendem que nós não temos a nossa vida por preciosa, que se nós não crescemos em maturidade, nós vamos perder a nossa vida. Porque só há ganho com Cristo, e com Cristo há aflições, há um preço a ser pago. Há um propósito a ser cumprido. E o propósito de Cristo é a salvação da terra. É a salvação de vidas. Não importa o quão inimigo ele seja seu, meu irmão. Deus ama. Deus quer salvar. E Deus conta com você para se manifestar nessa terra. Ele conta com você para ensinar o perdão. Ele conta com você para ensinar o amor, a misericórdia, a compaixão. Se coloca de pé. Hoje nós estamos aqui à mesa. Olha para você ver. Hoje é dia de mesa. Quem estava na mesa com Jesus? Não era a multidão. Eram os discípulos. Eram os discípulos que estavam ali. Hoje nós estamos diante da mesa. E eu queria que no seu coração, hoje, tivesse esse mesmo sentimento que havia no coração daqueles discípulos que estavam à mesa com Cristo. Naquela mesa estavam os 12 discípulos, inclusive Judas, que o trairia. Mas ele serviu a todos. Ele lavou o pé de todos. Ele se ajoelhou, lavou aqueles pés sujos, secou, um a um. E ele disse: Pedro, se vocês não me deixarem fazer isso, vocês não vão ter parte comigo. Porque eu preciso ensinar vocês, vocês precisam passar por esse constrangimento de colocar esse pé sujo aqui, ó, na bacia. Nós vamos precisar deixar Jesus lavar os nossos pés sujos. Ele vai precisar ver a sujeira. Ele vai precisar ver por onde nós passamos. Nós vamos precisar colocar os nossos pés naquela bacia e permitir que Ele lave os nossos pés, se nós quisermos ter parte com Ele. Mas depois de lavados, Ele diz para mim e para você: vocês vão fazer igual eu fiz, uns com os outros. E depois disso, vocês vão sentar na minha mesa. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele pegou o pão.
E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: